Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente hoje inicia mais uma série de mensagens voltada aí aos nossos objetivos pessoais, nosso desenvolvimento, nosso pensamento aí bem bacana a respeito dos nossos das filosofias bíblicas que nos cerca, filosofias milenares que nos traz de fato crescimento. E hoje a gente vai falar a nossa série a partir de hoje é a multiplicação. Nossa base bíblica vai ser a multiplicação dos pães e peixes. É um texto muito conhecido que está em Marcos, está em dois ou três evangelhos, mas a gente vai ter como base o livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30, tá? E a gente precisa perceber, ter um entendimento a respeito da Bíblia Sagrada, que é um livro muito completo e a sua plenitude, pelo fato dele ser completo, ele traz ensinamento de diversas formas. A primeira forma que a gente vai ver ensinamento da Bíblia é teórico mesmo. Atividades que precisam ser feitas, precisam ser cumpridas, para que de fato algumas questões sejam alcançadas na nossa vida. Outra questão básica que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada a respeito da tua forma de ensinar, dos teus escritos, é, as histórias, né, sendo contadas, e a gente tira lições de vida de personagens. E só que em Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles são muito peculiares. É muito diferente a forma que Jesus é muito, apesar de ter sido escrito há mais de 2000 anos atrás, a gente vê uma modernidade incrível na forma em que Jesus trata, cuida, ensina, é, é, a didática de Jesus, a forma de falar de Jesus, a abordagem, né? É, abordagem de ensino, abordagem que Jesus se dispõe a fazer é muito interessante. Esse texto ele começa dizendo que os apóstolos se ajuntam a Jesus e começam a contar a respeito de uma missão, algum um momento que eles viveram ali de, de ensino, de milagres, foi uma missão que eles viveram, e aí eles começam a dizer para Jesus, a ficar entusiasmado com isso e contar essa história para Jesus. E aí o versículo de número 31, Jesus dá a primeira lição, cara, para esses caras, como os discípulos de Jesus. E a gente vai tirar desse texto aí, desse versículo 31, a primeira lição que a gente precisa aprender se a gente quer multiplicar. Então, se você quer multiplicar, se você é aquela pessoa que realmente quer multiplicar, quer desfrutar do que é ter algo multiplicado na sua vida, você de fato precisa cumprir algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem na sua vida. E se você ficar até o final do vídeo, você vai entender que essa é a primeira coisa que você precisa colocar em ordem na sua vida. Isso é na filosofia do ensino de Jesus, no ensinamento de Jesus, mas muitos outros autores ao longo dos séculos escrevem a respeito dessa questão de você conseguir alcançar um número máximo de produtividade. A gente está falando sobre multiplicar, principalmente nessa questão de ser produtivo e ser extremamente produtivo. A gente vai ter como base esse ensinamento de Jesus, mas já é uma filosofia que já é falada há um tempo. Então, o versículo 31 vai dizer assim, ó, perdão, e ele disse-lhes, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Os discípulos já estão aqui experimentando algo extraordinário no ministério de Jesus, que já é uma parte do treinamento que Jesus impõe a eles,
que eles já têm uma certa liberdade de fazerem ou cumprirem missões sem dependerem da presença de Jesus direto e também da ordenança de Jesus. Faz assim, faz assim. Eles já começam a criar alguma certa dependência. E nesse texto, Jesus chama os discípulos para descansar. De fato, você precisa descansar. É uma questão de que Jesus sempre bate na tecla em seus ensinamentos e você precisa ter isso muito vivo na sua memória. Se você está cansado, descanse. A gente vê aí na filosofia oriental, algum escritor vai até comentar, dizendo que os chineses, né, passam a maior parte do tempo analisando o processo e descansando do que produzindo de fato. Isso fazem eles terem um grau de produtividade muito maior. Então a gente precisa ter essa percepção. A percepção que Jesus traz para os discípulos aqui nesse texto, para a gente precisa ser peculiar em nossa vida. Qual? Cansou, descansa. Jesus, além de levá-los para um lugar à parte para descansar, o texto vai dizer que era um lugar deserto, ele vai dizer o motivo disso. E o motivo é extraordinário. Ele vai dizer assim, ó, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. Comer aqui é uma palavra genérica. Comer aqui não é só o fato deles não conseguirem parar para comer, mas aqui é você ter a percepção e o entendimento de que você precisa ter tempo ou dedicar tempo às suas atividades básicas, às atividades básicas do ser humano. Então, tenha de fato essa percepção na sua vida. A gente precisa ter tempo, a gente precisa descansar e parar um pouquinho com essas idas e vindas e perceber que a gente está deixando de fazer coisas que são básicas com o intuito de ser altamente produtivo. Mas eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com você, para que você tenha essa percepção que o fator que nos faz multiplicar, e a primeira lição a respeito dessa tão sonhada multiplicação é a percepção de que a correria, a ida e vinda, não vai nos levar a lugar nenhum. A primeira coisa que eu preciso fazer é descansar. Eu preciso descansar. Então, espero que essa palavra tenha feito sentido para você. A gente vai continuar aqui falando a respeito de multiplicação. Te espero no próximo nível, te espero no próximo vídeo e a gente vai estar aqui toda segunda-feira falando um pouquinho sobre multiplicação. Esse é o primeiro vídeo. Se você puder, compartilhe com alguém, deixe um like e comente aqui o tanto que esse vídeo fez sentido para você. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.